Eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos em Sua presença, onde nesta manhã, até este momento, podemos ouvir o som da Sua voz, podemos louvar ao Teu santo nome, tivemos a chance de adorá-lo em espírito e em verdade, palavras lançadas sobre as nossas vidas, que falaram grandemente a nossa alma, aos nossos corações. Contudo, ainda temos um espaço de tempo que nos é reservado para a meditação da palavra do Senhor. E nesta manhã eu quero compartilhar convosco a palavra que Deus colocou em meu coração. Um texto conhecido dos irmãos, que está no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Chegando, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, neste momento, em oração, após a leitura da Tua Palavra, nos colocamos em Sua presença, Senhor, e clamamos ao Teu Espírito Santo,
que está sobre as nossas vidas, que nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que possamos permitir a sua ação sobre nós, para que Ele tenha liberdade em nosso espírito e alma, para que Ele mova-se em nosso interior, nos levando, ó Deus, quem sabe, a um momento de êxtase espiritual, como jamais antes tivemos. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar dentro de nós, para agir com liberdade. Que todo o nosso pecado, confesso, Senhor, em orações que já fizemos neste santo lugar, recebam o Teu perdão. Que a nossa mente receba da parte do Senhor a convicção de que nesta manhã temos liberdade em adorar a Ti, ó Deus, em estar em Sua presença. Que as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições não sirvam como um instrumento do inimigo das nossas almas, para nos fazer permanecer inertes ao som da Sua voz. Não, Senhor. Quebranta-nos em Tua presença, no Teu altar. Tira, Senhor, o tampão dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos ver a manifestação do Seu poder através da Tua palavra nesta manhã. Ah, Senhor, nós somos dependentes de Ti e reconhecemos tal dependência, porquanto, Senhor, clamamos para que o Senhor, por Seu poder, graça e misericórdia, atue poderosamente sobre nós. E tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Eu creio, Senhor, e assim Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E podei vos assentar. As horas estão um pouco avançadas, então eu gostaria de fazer aqui aos irmãos um convite para que, se assim desejarem, conhecer um pouco mais acerca do contexto histórico desta palavra. Existe um pregador do Evangelho bem conhecido, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele traz uma pregação expositiva sobre este tema, que vai enriquecer aos irmãos acerca do conteúdo histórico e cultural deste texto. Eu não terei nessa manhã tempo hábil suficiente para entrar em todas estas minúcias, então o foco da pregação esta manhã vai ser mais direcionado àquilo que eu entendo que o Senhor nos separou para este dia. Então, você tem essa oportunidade de ouvir o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, caso assim deseje conhecer um pouco mais, conforme eu disse aos irmãos, da questão cultural e histórica desta passagem. Pois bem, irmãos, nós observamos a leitura desta palavra e nós bem a conhecemos e sabemos que ela está contida nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus, em Marcos e em Lucas.
Inclusive, se você observar esta passagem nos outros evangelhos, em Mateus vai dizer que existiam 2 cegos. Em Lucas, Mateus e Marcos também existe uma diferença na hora de contextualizar o local onde esta cena acontece. Por isso você vai verificar que em um evangelho a palavra de Deus vai estar dizendo que saíram de Jericó e outro que estavam entrando em Jericó. Mas isso se dá ao fato de que existiram 2 Jericós. Os irmãos vão se recordar do texto lá no Antigo Testamento, em que, inclusive, a pastora Bia acabou de citar, que é o momento em que Deus confere a terra prometida ao seu povo através da tomada de Jericó. Aquela Jericó, contudo, é destruída no capítulo 6 de Joel. Nós observamos que existe, inclusive, a ordenança de Deus para que jamais ela seja reedificada. Por isso, no lugar da antiga Jericó, não se pode realizar qualquer tipo de construção, de reedificação daquela cidade. Então, Herodes, quando vai construir a sede do seu palácio, ele constrói uma nova Jericó, próximo à Jericó antiga. Então, é por esse motivo, não existe na palavra do Senhor aqui contradição. O que existe é contextualização e um pouquinho de conhecimento geográfico e histórico do texto. Tendo dito isso aos irmãos, tirando aí de repente alguma dúvida que possa pairar em vossas mentes quanto a uma possível divergência entre os textos, só para concluir, a ênfase em apenas um cego não significa contradição. Enquanto um texto diz que eram 2, o outro texto enfatiza apenas um, mas não diz que havia apenas um, então também não existe contradição neste quesito, tá bom? Então, só para completar aqui essa questão, nos outros textos você não vai enxergar também o nome deste cego, mas aqui você também não vê o nome dele. Então, em nenhum lugar da Bíblia diz o nome dele. E você pode estar, de repente, pensando, mas não é Bartimeu? A resposta é não. Porque Bartimeu é uma palavra aramaica que significa filho de Timeu. É só isso. Ele é conhecido pelo seu pai. Então, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada diz qual é o nome do cego. Então, quando nós dizemos cego Bartimeu, é o mesmo que dizermos cego, filho de Timeu. Tá bom? Agora vamos lá à exposição do texto. Nós observamos essa história e ela, apesar de ser conhecida, eu já inclusive tive a oportunidade de pregar aos irmãos de uma forma um pouco mais simples, mais simplória, conforme aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração naquele momento, e hoje eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse texto. A palavra do Senhor, ela vai nos registrar o comportamento deste homem, o contexto em que ele estava inserido e a sua condição. Quando nós vamos ali a partir do versículo de número 46, vai dizer: chegando, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. A condição
em que ele se encontrava. Era cego, estava à beira do caminho e estava pedindo esmolas. No evangelho que escreveu Lucas, no versículo de número 36, vai dizer assim: assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Então o cego começa a ouvir um alvoroço maior do que aquele que já estava, porque uma grande multidão estava nas ruas, porque afinal era a última semana de Jesus, mas não era por isso o alvoroço, porque eles não sabiam o que havia de acontecer, mas era porque era a semana da Páscoa. Então todos estavam migrando para Jerusalém. Então Jericó estava dentro do percurso de Jesus. Jesus estava passando por Jericó para chegar a Jerusalém, a festa da Páscoa. E muitas pessoas estavam também realizando este mesmo percurso, porque era obrigatório a todo judeu homem acima de 25 anos que estivesse presente na festa da Páscoa. Então já tinha uma grande multidão, mas um alvoroço maior do que o normal, acima do que estava já acontecendo, chama a atenção deste homem que era cego. E quando ele então, no versículo 36, pergunta o que está acontecendo, a resposta é a seguinte: e informaram-lhe, é Jesus de Nazaré que vem passando. Quando este homem ouve essa palavra, agora voltando lá no evangelho que Marcos escreveu, no versículo 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você consegue ter esta percepção, eu quero ajudar você nesse sentido. Ele começa a ouvir uma grande multidão, um grande alvoroço, um grande barulho. Ele sabe que existe algo diferente acontecendo. Ele então começa a perguntar às pessoas que estão passando: dizei o que está acontecendo, o que está acontecendo, porque é o motivo deste tão grande alvoroço. E aí alguém responde a ele: é Jesus de Nazaré. Quando ele ouve as pessoas dizendo que é Jesus de Nazaré, ele diz: não, é Jesus filho de Davi. Não é Jesus só de Nazaré. Quando as pessoas estão chamando Jesus de Nazaré, não estão reconhecendo quem ele realmente é. Quando então aquele cego se dá conta, ele começa desesperadamente a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas dizem para que ele venha se calar. Ele começa a clamar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que, mesmo em meio ao som de muitas vozes, e mesmo em meio a um grande barulho, Jesus ouve o som da sua voz e manda chamar este homem. E ele se apresenta a Jesus, trazido pelos demais. Ele estava sentado, pedindo esmolas, e de repente, diante dele, surge uma oportunidade em que ele não sabe se terá
em outro momento. E diante daquela oportunidade, ele pretende agarrá-la com toda a sua força, porque de fato, ele não sabe quando novamente terá a chance de estar diante de Jesus, o filho de Davi. Os irmãos então vão buscá-lo. Automaticamente ele lança a sua capa como um ato de fé, como quem diz: não vou mais precisar de você, não vou mais precisar pedir esmolas, porque eu estou sendo conduzido até a presença de Jesus. Quando os homens se aproximam dele, dizem para ele: anime-se, pois ele te chama. Quando Jesus está o chamando, intrínseco à frase e ao chamamento de Jesus, está a plena certeza de que algo vai acontecer. É de conhecimento daqueles que estão obedecendo a Jesus e indo buscar aquele cego. Como quem dizem uns aos outros, enquanto estão caminhando na direção dele: Jesus fará algo agora. Jesus mandou chamá-lo. Algo vai acontecer. Chegam diante do cego e dizem: anime-se, porque ele te chamou. E se ele te chamou é porque alguma coisa vai acontecer neste momento. Ele dá um pulo, um salto, lança sua capa, como quem diz: eu creio. Como quem demonstra todo o ânimo que está em seu coração. Ele se aproxima de Jesus e Jesus lhe faz a pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele diz para Jesus: eu quero voltar a ver. Aquele homem, quando começa a clamar por Jesus, eu quero que você entenda que no percurso até Jerusalém, não são gentios que estão indo para a Páscoa, porque gentios não comemoram a Páscoa, são judeus. Esta nova Jericó é cidade dormitório de sacerdotes e levitas, mais de 20.000 servos do templo. Quando ele começa a aclamar, ele está fazendo eco ao ensinamento que Mateus traz quando escreve no capítulo 1 a genealogia de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas um dos motivos pelo qual os judeus rejeitam Jesus como Messias é por causa da sua genealogia, porque dizem que Jesus não é filho de Davi, não é da descendência de Davi. E aqueles judeus estão seguindo rumo à nova Jericó. Eles estão indo para celebrar a Páscoa, e Jesus está entre muitos. Alguns destes muitos estão seguindo a Jesus, mas outros estão somente no percurso até Jerusalém. Quando aquele cego começa a gritar, ele está dizendo: o Messias está entre vocês, o ungido está entre vocês, o filho de Davi está aqui. A palavra de Deus está se cumprindo, o prometido do Senhor está entre nós. Ele está dizendo: Jesus, eu reconheço você, eu sei quem você é, eu não preciso dos meus olhos para saber isso. Eu não preciso olhar nos teus olhos, tocar na sua pele, para saber quem você é. Eu sei bem quem você é. Você é o Filho de Deus, você é a semente de Davi, você é a semente de Abraão. Aleluia. E eu não posso perder a oportunidade de falar com você
Eu não posso perder a chance de clamar diante do Messias. Eu não sei em que outro momento eu terei esta oportunidade. Então eu quero aproveitar que esta chance surgiu diante de mim. E vou gritar com toda a minha força, até que o Senhor possa ouvir o som da minha voz. Já que eu não posso correr até a sua presença, eu vou gritar para que, quem sabe, o Senhor possa me ouvir. E o Senhor ouve o som da sua voz, mesmo em meio a uma multidão e a um grande alvoroço. Deus ouve o som da sua voz, quando da sua boca é liberada uma palavra sincera, um coração verdadeiro. Quando você se apresenta diante do Senhor com sinceridade de coração, o Senhor ouve o som da sua voz. Agora este homem está diante de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim? Ele pede que Jesus o possa fazer voltar a enxergar. Restitui em mim aquilo que foi perdido. A palavra do Senhor diz, nas entrelinhas deste contexto, de que esse homem um dia enxergou. Não diz como ele ficou cego e se tornou mendigo. Essa parte da sua história não nos é relatada. Existem partes da história da nossa vida que só nós conhecemos. Coisas que fazemos e circunstâncias pelas quais passamos e que nos coloca em uma condição muito semelhante a deste homem. Nos coloca em uma condição de mendigos e de cegos espirituais. As pessoas estão andando ao redor de Jesus e não conseguem reconhecer quem Ele é. As pessoas estão vendo a Jesus e não sabem quem Ele é. Mas aquele homem bem sabia. Nós temos que cair em si diante de algumas realidades que estão inseridas em nós. Eu vou explicar para você. Eu vou fazer uso de um outro texto, porque eu quero que isso fique compreensível à mente dos irmãos. Quando o apóstolo Paulo recebe a visita de Jesus, quando Jesus tem um encontro com ele, a palavra de Deus diz que Paulo fica cego e somente 3 dias depois, o próprio Jesus levanta um de seus seguidores, um dos seus servos, para que ore pelo apóstolo Paulo, e ele recobre a visão. A cegueira do apóstolo Paulo era o reflexo daquilo que estava contido dentro de si.
Na condição física ele enxergava, mas espiritualmente ele era cego em suas próprias convicções. Então, quando vem a cegueira sobre ele, é o reflexo do seu interior. Jesus está fazendo com que o apóstolo Paulo demonstre fisicamente aquilo que ele é por dentro. Cego. Aí eu pergunto a cada um dos irmãos, se o nosso Senhor Jesus Cristo fizesse conosco o que fez com o apóstolo Paulo, haveriam cegos entre nós? Coxos? Surdos? Se o nosso interior, se aquilo que somos de verdade em essência diante de Deus, se manifestasse fisicamente, o que os nossos irmãos e irmãs que estão do nosso lado iriam enxergar, iriam ver em nós? Se a semelhança de Deus recebemos o atributo do seu poder na habilidade de enxergar aquilo que está contido no coração, o que iríamos neste momento presenciar na vida um dos outros? O apóstolo Paulo está cego. E a cegueira dele o leva a uma reflexão. Ele precisa entender o que está acontecendo, porque naquele momento da sua vida, algo está acontecendo que foge à sua capacidade de compreensão. Ele não faz ideia do que é. Ele está diante de uma nova realidade. E ele tem naquele momento uma oportunidade de ficar cego para o resto da sua vida, preso em suas convicções, em seus achismos, em sua própria vontade e desejo, ou ele tem a oportunidade de se render a algo que é mais poderoso do que ele, a uma realidade a qual ele até então não conhecia. E ele optou por abandonar as suas convicções, ele optou por abandonar o seu desejo, ele optou por abandonar a sua vontade. A palavra do Senhor diz que quando ele olha para trás, para aquilo que um dia foi, que por mais dedicado que possa ter sido, ele diz: tudo aquilo era como esterco. Quando nós estamos na igreja do Senhor, quando nós recebemos a sua palavra, nós temos a oportunidade de nos render ao som da sua voz, para que Ele possa trazer em nossas vidas a compreensão do que de fato devemos ser e fazer, para que Ele possa se revelar a nós. Aquele cego, conhecido como Bartimeu, que está naquela condição, não sabe, mas está na última chance da sua vida, porque Jesus irá morrer naquela semana, e ele jamais teria a oportunidade de estar na sua presença, porque como cego e como mendigo, ele não estava a caminho de Jerusalém, ele estava à beira do caminho, porque não tinha a oportunidade de ir até lá.
Ele não sabia, mas era a sua última chance. Mas independente de ter o conhecimento pleno daquilo que estava por acontecer, ou seja, a morte de Jesus, ainda assim, em seu coração, no seu íntimo, ele considera que aquela é a oportunidade, a chance da sua vida. Muitas vezes, estamos onde Jesus está. Estamos como uma multidão que está ao redor de Jesus. Ouvimos falar quem Ele é. Algumas vezes até vimos o que Ele fez. Mas em muitas vezes, não o reconhecemos com tamanha clareza como este homem que era cego fez. Porque se eu de fato sei que Jesus é o Messias, se eu de fato creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, e que através da sua morte e ressurreição, eu recebi a oportunidade de salvação através da sua graça, se eu acredito verdadeiramente nesta palavra, eu não vou conseguir negligenciá-la. Qual é a evidência de que aquele homem, de fato, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, que Ele havia sido ungido? Porque depois que Jesus recobra a sua visão, a palavra do Senhor diz que Ele o segue pelo caminho. Porque quando eu sei que estou na presença de Jesus, e eu de fato acredito nisso com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração, é impossível que eu me afaste da sua presença. Porque se eu negligenciar a palavra do Senhor, a grande verdade é que eu não estou acreditando tanto assim. Você crê em Jesus? Eu creio. Eu creio em Jesus. Jesus é o meu Senhor. Rabone. Não é uma expressão só que significa mestre, por isso que em algumas traduções ela vai estar como Senhor e não mestre, porque Rabone é o reconhecimento de que Ele é Senhor. É como quem gritou ao longe, Filho de Davi, e quando chega na presença dele diz, Senhor. Eu não estava gritando ao vento. Eu sei exatamente quem você é o Senhor. Rabone. Agora, diante dessa palavra, que recai em nossas vidas, que nos ensina, através da experiência deste homem, e que nós poderíamos continuar a explorar aqui as suas lições por muito tempo, mas as horas já não nos permitem mais. Nós podemos
reconhecer em que de fato o Senhor é e significa para nós. Nós estamos acostumados a muitas chances, a muitas oportunidades. E por isso negligenciamos muitas vezes uma vida de compromisso com Deus. Porque nós pensamos lá no nosso íntimo: o Senhor me ama e eu sempre terei uma nova oportunidade. Eu não gostaria de ver como um reflexo no espelho o que na essência muitas vezes eu sou. Eu acredito que eu iria ficar chocado. Mas reconhecer estas coisas me conduz, me leva ao caminho, ao arrependimento, à busca por santificação. Me leva a desejar estar mais próximo à vontade do Senhor sobre a minha vida. Quando você chegar na sua casa hoje, se você tiver coragem, olha no espelho e diz para o Senhor: manifesta, Senhor, quem eu realmente sou. Eu não estou dizendo que não é magia não, viu, irmãos? Deus não vai mudar a forma do espelho. É para você olhar nos teus próprios olhos e eles vão dizer a você quem você realmente é. Olha bem nos teus olhos. Irmãos, se aquilo que você contemplar do outro lado não for a expressão da vontade de Deus sobre a sua vida, então corra, grite com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, uma salva de palmas em nome de Jesus, amém?